tema de hoje é doenças relacionadas à tireoide, né? Nós temos basicamente duas doenças que podem estar relacionadas, que são as doenças funcionais, né? Ou seja, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, tá bom? E tem as doenças estruturais, que são os nódulos de tireoide, né? Isso gera muita ansiedade aí para os pacientes e que não deveria. Por quê? Muita gente não sabe, mas o nódulo de tireoide é muito mais comum do que a gente imagina, né? Cerca, dependendo da literatura que a gente adote, cerca de 30 a 60% de toda a população tem nódulos de tireoide, né? O que não é, inicialmente um problema. Por quê? Graças a Deus, né, a maioria deles são benignos, de 90 a 95% dos nódulos são benignos, tá certo? E que a maioria das vezes também não precisa fazer nada, né? Apenas acompanhar, tá bom? E mesmo assim, quando é um câncer de tireoide, né, o câncer mais prevalente, né, o tumor mais comum, maligno, é o carcinoma papilífero, que é um tumor muito bem tratável, um tumor muito insidioso, ou seja, ele demora muito para desenvolver, para mandar metástase, né, e que tem como tratamento a cirurgia, né? O principal tratamento realmente é a cirurgia, tá certo? Então, assim, eu queria falar sobre as indicações da gente fazer uma ultrassom de tireoide. Aquela ultrassonografia que a gente faz de rotina, de rastreio, nossa sociedade ela não indica, tá certo? Não que as sociedades de outras especialidades estejam erradas, mas os estudos que a gente usa para se basear, eles mostram que não há necessidade. Por quê? Como a maioria dos nódulos são benignos, né, e que na imensa maioria das vezes não precisa fazer nada, a simples realização dessa ultrassom vai gerar ansiedade do paciente. Se o paciente ele tiver diante de um profissional que ele não tenha manejo com aquele nódulo, ele vai indicar procedimentos invasivos, né, como a punção de tireoide, porque nem todo nódulo é puncionável, né, vai depender do tamanho e das características da ultrassom, né. A gente solicita basicamente a ultrassom quando o paciente próprio ele percebe o nódulo, porque nossa sensibilidade tátil, a gente só consegue perceber o nódulo de tireoide acima de 1,5, 2 centímetros, que é exatamente aquele nódulo que é passível de punção. Então, assim, se o paciente ele já percebe o nódulo na tireoide, ele procura um cirurgião de cabeça e pescoço, vai ser feita uma avaliação minuciosa, né, e vai ser solicitada uma ultrassonografia. Na ultrassonografia, é extremamente importante uma ultrassom bem feita, bem descrita. Por quê? É o que vai basear a nossa conduta. Por exemplo, existe uma classificação, né, chamada de TIRADS, que é uma classificação que ele avalia o nódulo através da ultrassonografia. Ele leva em consideração 5 aspectos, né? E aí ele vai classificar esse nódulo em baixa suspeição, moderada e alta suspeição, né? O TIRADS ele vai de 1 a 5, em que um TIRADS 1 é um cisto, tá certo? Benigno. O TIRADS 2 é uma tireoide normal. O TIRADS 3 é aquele nódulo de baixa suspeição, em que a gente só vai puncionar um TIRADS 3 quando ele for acima de 2,5 centímetros. Um TIRADS 4 é aquele nódulo de moderada suspeição, em que a gente só vai puncionar aqueles nódulos acima de 1,5 centímetro. E o TIRADS 5 é aquele nódulo de alta suspeição, em que a gente punciona todo o nódulo TIRADS 5 acima de 1. Então percebe que basicamente a gente só vai puncionar nódulos acima de 1,5, 2 centímetros, que é exatamente aquele nódulo que a gente percebe na punção, ou na palpação, né? Daí a gente não indicar aquela ultrassonografia de rastreio para ver que provavelmente vai achar. Eu particularmente tenho um nódulo de 2 centímetros, né? Faço acompanhamento periódico com ultrassom, né? Fiz a punção, veio Bethesda 2, que já é outro assunto. Quando a gente indica uma punção de tireoide, isso vai gerar uma classificação patológica, histopatológica, na verdade citopatológica, né? E que é o Bethesda, né? O famoso Bethesda, né? Que o Bethesda ele vai de 1 a 6. Bethesda 1 é quando você faz a punção e durante o exame não foi coletado o material suficiente para que o patologista ele consiga dar o diagnóstico, né? Analisar aquele nódulo. O Bethesda 2 é um nódulo benigno, tá certo?
em que existe a possibilidade de malignidade de 0 a 3%, tá certo? O Bethesda 3 é aquele nódulo indeterminado, tá bom? Ele tem aí uma chance de ser um câncer de 5 a 15%. Quando encontramos um Bethesda 3, a gente indica uma nova punção depois de 2 a 3 meses, né? E o Bethesda 4 é um nódulo que ele tem uma chance de 15 a 30% desse nódulo ser câncer. Então, a partir do Bethesda 4, né, já passa a ter indicação de cirurgia, né? Claro, cada paciente é diferente um do outro. A gente avalia o risco-benefício de cada paciente. Falando do Bethesda 5, é um nódulo que é provavelmente maligno, né? Ele tem aí uma chance em média de 75% desse nódulo ser câncer. E o Bethesda 6, né, que é o que a gente considera como câncer, né? Esses nódulos, Bethesda 6, eles têm um risco de 98%, 99% desse nódulo ser um câncer. Mas é importante lembrar que o diagnóstico final nós só vamos ter depois da cirurgia, tá certo? E puxando o gancho aqui da cirurgia, nós temos basicamente 3 indicações cirúrgicas de tireoide, né? Nódulos benignos, em que aquele nódulo ele seja um nódulo volumoso acima de 4 centímetros, algumas literaturas consideram 3,5, tá certo? Então, nódulos benignos volumosos acima de 4 centímetros, suspeita de câncer ou câncer, ou seja, Bethesda 4, 5 e 6. Você indicar uma cirurgia de um Bethesda 3 não está errado. Existem estudos que respaldam essa conduta. Por exemplo, você faz uma punção Bethesda 3, um nódulo 2,5, 3 centímetros, com sinais, microcalcificação, aí você faz uma nova punção, Bethesda 3, tem indicação de você fazer a cirurgia para depois avaliar o patológico da peça cirúrgica, tá certo? A cirurgia de tireoide é um procedimento seguro, tá certo? Hoje nós operamos muito, isso aí é o nosso dia a dia, a cirurgia de tireoide, mas ela tem alguns riscos, né, específicos. Por exemplo, existem 2 nervos, né? Um nervo que passa de cada lado do pescoço, que é o nervo laringeu recorrente. Extremamente raro acontecer, menos de 1% dos casos. Mas durante a cirurgia nós temos que soltar esse nervo da tireoide. E existe o risco, embora pequeno, desse nervo ser lesionado. Se houver uma lesão unilateral, ou seja, de um lado, aquele paciente ele vai ficar com a paralisia da prega vocal do lado que foi lesionado, né? Se houver lesão bilateral, o que é muito mais raro, o paciente ele paralisa as pregas vocais, ele não consegue mais proteger a via aérea e precisa fazer uma traqueostomia, certo? Outra complicação possível é o hipoparatiroidismo. Nós temos 4 glândulas extremamente importantes, que eles fazem parte da regulação do metabolismo do cálcio, que são as paratireoides. Elas ficam por trás da glândula, né? 2 de cada lado. Então, assim, pode acontecer, embora seja raro também, mas durante as cirurgias, você tirar essas paratireoides junto com a peça, ou então você destruir a vascularização e ela necrosar, né, e não conseguir mais fazer o seu papel, que é regular o metabolismo do cálcio. Então, o paciente ele evolui com hipoparatiroidismo, né? E que esses pacientes precisam tomar diariamente altas doses de cálcio. Tem paciente que usa 15, 16 comprimidos por dia de cálcio, né? Então, assim, a cirurgia de tireoide é uma cirurgia muito segura, né? Sobretudo quando você está diante de um profissional experiente, né? Que já tem uma carga, um volume de cirurgia bom, tá certo? Mas o paciente precisa entender que tem essas indicações. Por quê? Eu recebo muito paciente no consultório com nódulo de 1 centímetro, né? Às vezes não tem nem indicação de punção, o paciente punciona, vem na Bethesda 2, o paciente quer operar esse nódulo de 1 centímetro, sem indicação nenhuma, né? E aí você bota numa balança o risco da cirurgia e o benefício causado por ela, né? Nesse caso, um nódulo pequeno, benigno, não tem benefício nenhum, né, em você operar, mas tem um risco muito grande. Então, assim, quando a gente vai avaliar o paciente para indicar ou não a cirurgia, a gente avalia o risco e o benefício. Operar é muito fácil para a gente, né? O mais difícil, na verdade, é você saber quando não operar.
né? Indicar a cirurgia e tirar e operar a gente faz muito. Agora, você tem que ter o discernimento de saber indicar bem uma cirurgia, para você não causar um mal ao paciente desnecessário, né? Então, assim, esse é um assunto muito corriqueiro no consultório. Eu recebo muitos pacientes que já chegam extremamente ansiosos, com nódulo de 0,8, 0,7, que passou por um colega que não tinha muita experiência com o quadro e amedrontou o paciente. Então, assim, a gente acalma os pacientes. Existe até eu digo muito para os pacientes, ó, tem até um ditado que a gente diz assim, olha, se você for, tipo, você chegar e dizer, olha, você vai ter um câncer. Escolha o câncer que você vai ter. Você vai dizer, eu quero um de tireoide. Porque é o câncer mais tratável, tá certo? E que é muito tranquilo de se tratar. Outra coisa importante, quando você faz uma cirurgia de tireoidectomia total, ou seja, você tira toda a glândula, né, o paciente ele vai precisar fazer uso do hormônio, que é o Puran, né? Então, assim, quando você tira só um lado, faz uma lobectomia, você não precisa tomar esse hormônio, mas se você faz uma tireoidectomia total, o paciente, para o resto da vida, ele vai precisar tomar a medicação, porque ele não tem mais a glândula para produzir o hormônio, né? Então, assim, são questionamentos muito importantes e, assim, aos ouvintes que estão, né, nos acompanhando agora, eu espero ter esclarecido, né, algumas dúvidas, porque geralmente esses questionamentos são os principais que eu recebo no meu consultório. Doutor, a questão é sobre, vamos dizer assim, quais são os sintomas da pessoa, do paciente, quando ele já sente aquele incômodo, né, que já pode ser tireoide, né, sujeita a uma cirurgia. Quais são os principais sintomas? Bom, o nódulo de tireoide, na imensa maioria das vezes, ele é assintomático, não causa nenhum sintoma, tá certo? Até aqueles nódulos maiores, nódulos mais volumosos, né? Mas quando o paciente ele apresenta sintoma, né, pode ser sintoma compressivo, por exemplo, sobretudo os nódulos maiores do lado esquerdo, né? Porque o esôfago, anatomicamente, ele é mais, na região cervical, ele é mais para o lado esquerdo. Então, quando o paciente tem um nódulo muito volumoso ali, pode ter uma dificuldade em engolir, tá certo? Quando é um câncer, um tumor mais agressivo, que ele invade o nervo laringeu daquele lado, o paciente pode evoluir com uma rouquidão, né? Uma dificuldade de engolir, uma disfagia, que a gente chama, tá certo? Mas na imensa maioria das vezes é assintomático. No máximo, o paciente percebe um nódulo no pescoço e nada mais. Só um alerta, né, para aqueles pacientes que realmente percebam um nódulo, sobretudo na região antero-inferior do pescoço, né, que procure realmente o cirurgião de cabeça e pescoço, que é o especialista mais indicado para manejar esses casos de nódulo de tireoide, né? Nós temos o endocrinologista que ele trata muito bem a parte funcional da glândula, mas na parte estrutural de nódulo, de câncer, realmente é um cirurgião de cabeça e pescoço. Então, assim, se você perceber um nódulo na região anterior do pescoço, procure um cirurgião de cabeça e pescoço, que ele vai, com certeza, tomar a melhor conduta no caso. Aqui em Aquiraz, eu faço atendimentos ali na Medileste, né? Em atendimentos quinzenais, nas segundas-feiras pela manhã, né? Hoje, inclusive, eu estou vindo lá agora. E de 15 em 15 dias, né? Sempre pela manhã. O próximo atendimento será dia 18 desse mês, né? E eu atendo todo tipo de patologia que envolve a região de cabeça e pescoço, né? Não só de tireoide, mas câncer de pele na região, cisto sebáceo, massas cervicais, linfonodos. Então, assim, sempre que alguém apresentar um sintoma desse, procure a Medleste, né? Procure o dia que eu estarei atendendo e marque a consulta, que eu com certeza terei um prazer em lhe atender. Eu tenho um Instagram, né? Que é Dr. Túlio Sampaio com 2 L's, né? Que é o Instagram. O mesmo nome é o TikTok, né? Eu posto alguns vídeos no TikTok. E toda terça-feira eu abro uma caixinha de perguntas sobre um tema específico, em que os internautas eles mandam as perguntas e eu respondo em vídeo, né? Sempre que possível. Quando eu não consigo gravar o vídeo respondendo, eu respondo no privado, né? Mas podem me seguir, Dr. Túlio Sampaio com 2 L's, né? No Instagram e no TikTok.
Muito bem. E também você que é ouvinte da Rádio Sol Leste, você que deseja enviar perguntas, né, sobre esta especialidade, cabeça e pescoço, o Dr. Túlio aqui vai estar conosco toda semana aqui para tirar dúvidas, tá? E você mande aí no WhatsApp 981352021. Também você pode enviar aí a sua pergunta lá no direct do nosso Instagram, @sollestefm. Dr. Túlio, muito obrigado mais uma vez pela presença, viu? E aqui, claro, as portas estarão sempre abertas para você. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Obrigado.